Olá! Sabe quando a gente assina um contrato e acha que aquelas pessoas, o credor e o devedor, vão ser as mesmas até o fim? Pois é. E se eu te dissesse que no meio do caminho, esses papéis podem simplesmente trocar de mãos? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. A transmissão das obrigações, o mecanismo jurídico que permite essa dança das cadeiras nos contratos. Então, a pergunta de US$ 1 milhão: é possível transferir o papel de credor ou devedor para outra pessoa? A resposta é sim, com certeza. Mas o jeito que isso acontece muda completamente dependendo de quem está saindo do jogo. Uma coisa é trocar quem recebe o dinheiro, outra, bem diferente, é trocar quem tem que pagar. As regras são opostas, e é isso que a gente vai desvendar agora. Mas antes de tudo, um ponto crucial, importantíssimo para a gente não confundir as coisas. Não estamos falando de novação. Novar é como rasgar o contrato antigo e fazer um novo do zero. Aqui, na transmissão, a obrigação original, a dívida, os juros, as condições, tudo isso continua igualzinho. A única coisa que muda é a pessoa que está sentada na cadeira de credor ou de devedor. O contrato é o mesmo, só o personagem que muda. Vamos começar pelo cenário mais comum e, digamos, mais simples, quando a gente troca a pessoa que tem o direito de receber. O nome disso é cessão de crédito. A definição parece formal, mas a ideia é bem direta. O credor original, que a gente chama de cedente, basicamente vende ou até doa o direito de receber aquela dívida para um terceiro. Esse terceiro, o cessionário, se torna o novo dono do crédito. Isso é super comum na economia, né? Pensa numa empresa que vendeu a prazo e precisa de dinheiro agora. Ela pode vender esses recebíveis para um banco. E aqui vem o pulo do gato na cessão de crédito. O devedor não precisa concordar com nada disso. A lógica por trás é simples. Para quem deve, tanto faz pagar para João ou para Maria, concorda? Desde que a dívida continue a mesma, com o mesmo valor e as mesmas condições, a obrigação dele não mudou em nada. Só que, e esse é um só que gigante, apesar de o devedor não precisar consentir, ele precisa obrigatoriamente ser notificado, avisado formalmente. Por quê? Porque se ninguém avisar ele da troca e ele for lá e pagar para o credor antigo, ele pagou certo, a dívida dele está quitada. A notificação serve justamente para isso, para avisar para quem ele deve pagar a partir de agora. Claro que existem limites, não dá para ceder um crédito se a obrigação for super pessoal, baseada na confiança. Imagina contratar um artista famoso para pintar um quadro e ele cede o crédito para o primo dele pintar. Não rola. Além disso, a própria lei pode proibir em alguns casos, ou o contrato original pode ter uma cláusula específica chamada de pacto de não cedendo, que é literalmente um pacto de não ceder, travando essa possibilidade. E se o devedor deu calote, quem fica no prejuízo? Bem, a regra geral é a cessão pro soluto. Pensa que é uma venda no estado em que se encontra. O credor original só garante uma coisa: olha, essa dívida existe e é válida, mas ele não garante que o devedor vai pagar. O risco do calote é todo do novo credor. Agora, se eles quiserem, podem combinar diferente. Com uma cláusula expressa, a cessão vira pro solvendo. E aí sim, o credor original vira uma espécie de fiador, garantindo o pagamento. Ok, agora vamos virar a mesa e olhar um outro lado da moeda, que é bem mais delicado. Quando quem muda é a pessoa que tem que pagar a conta. Aqui, um terceiro, que a gente chama de assuntor, chega na história e fala: pode deixar, eu assumo essa dívida. O objetivo é que o devedor original saia da jogada, fique livre, leve e solto da obrigação. E aqui, gente, está a maior diferença de todas. O consentimento do credor não é só importante, ele é a peça central de tudo. Ele é indispensável. E faz todo sentido, né? A garantia do credor é o patrimônio de quem deve. Ele não pode ser obrigado a aceitar um novo devedor que ele não conhece, que talvez não tenha a menor condição de pagar. Essa diferença no consentimento é o coração do assunto. Vamos comparar lado a lado para ver como isso funciona na prática e por que a lei é tão rigorosa quando quem muda é o devedor. E essa diferença fica ainda mais gritante quando a gente olha para o efeito do silêncio. Na cessão de créditos, se o devedor não fala nada, não muda nada. O silêncio dele é irrelevante. Já na assunção de dívida, a regra é o oposto. Se o credor for notificado sobre o novo devedor e ficar quieto, o silêncio dele significa não, é uma recusa. A única grande exceção a essa regra é no caso de imóveis hipotecados. Aí, se o credor não se manifestar em 30 dias, o silêncio dele é considerado uma aceitação. Por quê? Porque ele já tem a garantia do próprio imóvel. Ok, isso
tudo pode parecer um pouco teórico, mas vamos trazer para um exemplo da vida real que muita gente conhece e que ilustra isso perfeitamente. Vamos falar do famoso contrato de gaveta na venda de um ágio de imóvel financiado. Sabe como é? Alguém tem um financiamento no nome e decide passar para frente para outra pessoa continuar pagando. O que acontece na prática é isso. O devedor original e um novo comprador fazem um contrato particular. O comprador pega as chaves, se muda e começa a pagar as parcelas do financiamento que continuam no nome do vendedor. O problema está no passo 3. O banco, que é o credor, não é nem chamado para conversa. E aí vem a pergunta: legalmente falando, esse acordo vale alguma coisa? A resposta depende muito de para quem a gente está olhando. A posição da justiça é muito clara. Esse contrato de gaveta é válido, sim, mas só entre o vendedor e o comprador. Se o comprador parar de pagar as parcelas, o vendedor pode processá-lo com base nesse contrato. Agora, para o banco, esse acordo simplesmente não existe. É como se fosse uma folha em branco. Como o banco nunca deu seu consentimento expresso, a tal da assunção de dívida nunca aconteceu. Legalmente, o devedor original continua sendo o único e total responsável pelo financiamento perante o banco. Bom, chegando na reta final, vamos amarrar as pontas e recapitular as ideias mais importantes que a gente viu aqui. Resumindo a ópera, trocar o credor é relativamente simples e o foco todo está em notificar o devedor. Já trocar o devedor é um processo bem mais complicado, porque tudo gira em torno do consentimento expresso do credor. E é bom lembrar, na dúvida, o silêncio do credor significa não. E aqueles acordos informais, como o contrato de gaveta, não têm efeito nenhum contra o credor que não participou da negociação. E para a gente fechar, fica aqui uma provocação. Muitos contratos que a gente assina, de aluguel, de prestação de serviço, podem ter lá no meio uma cláusula que proíbe a cessão de direitos. Será que você já parou para ler? Saber identificar e entender essas regras é fundamental para proteger os seus interesses. Vale a pena dar uma conferida.